Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, na temática Eleições 2022, transmitido pela TV Vinsérie e por todas as redes sociais da TV, no YouTube, Facebook, recebe uma pessoa que se dedica há muitos anos à temática social, por amor à causa. É um ex-atleta profissional de futebol. Ele é músico e está, nesse momento, até afastado para se dedicar a esse projeto que nós vamos falar dele agora. Mas é uma pessoa que, diante de tudo isso, sempre esteve à frente por um propósito que ele entende de projetos sociais, e agora, nesse ano, recebeu um grande desafio, uma missão. Ele é candidato a deputado distrital pelo nosso querido Distrito Federal, para que possa, sendo eleito, levar a sua experiência, tudo que ele vê, e possa contribuir para o desenvolvimento do nosso Distrito Federal. Hoje nós estamos recebendo o Clebinho. Clebinho, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Fiz uma apresentação mais sucinta possível, porque são bastante questões, mas fala para nós um pouco, primeiramente, o que você já desenvolve por sentir, como nós estávamos falando há pouco, como um propósito, como uma missão, para que depois a gente faça esse link com esse novo desafio que você tem pela frente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite, feliz demais estar por aqui, com essa porta aberta, tão importante que é a porta da comunicação, né? Sim. Então, a gente começa falando um pouquinho desse propósito. Eu também sou da área da segurança privada, já estou nessa área há 18 anos, né? E Deus veio tocando, veio mexendo, veio trabalhando, lapidando a minha vida, no sentido dessa questão do projeto, né? Do propósito também. E hoje eu executo projetos sociais, onde a gente leva muito amor, muita compreensão a quem realmente a política não abraça. Então, esse é o maior propósito da nossa missão. Tentar juntar forças corretas, forças dignas, forças, quando a gente fala de política, transparentes, para que a gente possa realmente deixar um legado, deixar um trabalho de excelência, para que essas pessoas que não são atendidas, passam necessidade por conta do mau uso da política, possam realmente poder sorrir de uma forma diferente, ter um ideal de futuro. Então a nossa luta vai ser por isso, mas o propósito é esse, é fazer realmente a diferença, mas com muita dignidade, né? Você é um ex-atleta profissional de futebol. Sim. O futebol ele está na cultura, né, da nossa população, mas ali nascem talentos que você não espera de onde. E muitos não são vistos. Talvez isso despertou em você contribuir, porque você tem projetos nessa área também que contribuem. Isso veio com o que você passou, com o que você viveu e vivenciou. Olha, eu nunca tinha me feito essa pergunta. Agora o senhor entrou nessa seara. Eu acho que sim, de fato. Eu sempre fui de uma família muito humilde, sou caçula de 6 irmãos, né? Perdi meu pai muito cedo, entrei no mundo futebolístico também muito cedo, não tínhamos condições nem de treinar, nós nos juntávamos, os amigos íamos de bicicleta, um levava um no quadro da bicicleta, o outro cansava, aí o outro carregava o outro. Então assim, olhando toda essa dificuldade de início de trabalho profissional, até chegar onde eu cheguei, que não foi muito, a minha carreira não foi muito dentro do futebol, eu cheguei só até os 22 anos de idade, tive lesão, né, me machuquei. Mas vivi o mundo do futebol profissional e vi sim que realmente é preciso fazer muito também
por essa classe, por esse movimento, porque esse movimento, além de mexer com a emoção das pessoas, mexe com a paixão das pessoas e mexe com a economia. Sim. Nós temos cidades aí que só são conhecidas, tanto no Brasil como fora do Brasil, que só são conhecidas por conta de um atleta profissional de futebol. Posso dar inúmeros exemplos aqui. Uma pode ser Nazaré das Farinhas, uma cidade do interior da Bahia, do nosso querido Vampeta, que é um amigo também pessoal. Então a cidade dele se tornou conhecida no mundo por conta de um atleta de futebol profissional. Então isso está muito ligado na nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, da nossa economia, do nosso viver. Tudo está vinculado a alguma coisa. E o futebol realmente tem esse poder. O esporte em geral tem esse poder, né? O esporte é vida, o esporte é inserção, o esporte é educação. Então tudo isso faz com que a gente acredite, se tiver incentivos melhores para essas áreas, tanto do esporte como de qualquer outra área, que você faz com que tudo seja somatizado, é sempre muito bem-vindo. Então a gente é muito carente desses investimentos, principalmente onde eu moro, na cidade satélite Ceilândia, né? Quero deixar um abraço aqui para minha cidade, que a gente chama de coração, de muita paixão. Sim, é verdade. Né? Ceilândia. Ceilândia é uma cidade abençoada. Recebo o nosso abraço e carinho também. Obrigado, obrigado. Povo que realmente carrega muita coisa, sabe? Carrega muita esperança, carrega desilusões, claro, não tem como não negar, né? Mas esse nicho do esporte em geral é um nicho que a gente precisa realmente fomentá-lo, porque ele salva vidas, ele agrega pessoas, ele muda o estado de espírito das pessoas, traz saúde para as pessoas, tanto física como mental também. É muito importante dizer isso, né? E é interessante porque o esporte, como você falou, ele é vida, ele cuida da saúde física, mental, mas ele pode ser agregado de uma maneira única como uma educação geral. Nós precisamos de atletas bem orientados, para que não se percam e às vezes sejam até explorados ou sejam de alguma maneira lesados, porque as grandes revelações vêm de faixas muito carentes. Sim. Né? E às vezes eles têm que abrir mão de um estudo para poder seguir aquela carreira, porque tem que ser uma carreira precoce. Mas certamente é possível agregar dentro, não sei como se chamaria, de um centro de treinamento, alguma coisa, uma educação, né? É educação mesmo, formar uma escola, tudo junto, agregado. Não sei como funcionaria isso. Isso já faz parte da educação como um todo. Você levantou uma bola muito, muito legal. Na minha época de jogador, que eu cheguei num clube de escolinha, que a gente chama, né? Escolinha infantil, juvenil, júnior e profissional. Eu me profissionalizei no futebol, né? Na parte teórica, na parte técnica. E nunca houve uma cobrança dos gestores, por exemplo, sobre educação, sobre estudar. E realmente alguns deixaram pelo caminho o estudo para poder se dedicarem ao futebol. Hoje, grandes clubes do país já inseriram nos seus centros de treinamento psicólogos, acompanham pessoas que a equipe multidisciplinar para poder direcionar um garoto, né, de uma forma melhor, cobram notas, cobram o estudo deles. Então a coisa deu uma melhorada sim, mas não é para todos, não é para todos. Eu estou falando de clubes gigantescos que produzem isso. Sim. Os que estão aqui à margem, que são os maiores responsáveis por revelar esses atletas, não têm esse acompanhamento. Até por falta de investimento, falta de profissionalismo na gestão também, né? Então, essa bola que o senhor levantou é muito importante. Os atletas, muitos se perdem, uns ficam pelo meio do caminho, os que vencem bonito, mas deixam para trás muita coisa, principalmente a educação, o estudo. Tem atleta que eu conheço, amigos nossos hoje, que passam muita necessidade. Inclusive, eu tenho um projeto, caso eu seja eleito, né? Sim, pode. De lutar pelo ex-atleta profissional, uma aposentadoria, uma espécie de previdência, né? Que ele possa usufruir disso agora, nesse momento que ele precisa disso, porque o atleta, ele movimenta a economia. E depois que ele não está mais atuante, ele que precisa de ajuda. E a gente hoje faz esse trabalho com muitos atletas, ex-atletas profissionais de futebol principalmente,
E eu tenho muita proposta para isso, eu quero cuidar dessas pessoas, porque essas pessoas cuidam do emocional de todo mundo, cuidam da alegria de todos, cuida, quando eu falo cuida, se entrega nesse sentido, né? Sim. De fomentar a economia, e eles precisam serem lembrados, precisam serem realmente respeitados por tudo que eles já entregaram. E depois que a carreira acaba, que é curta, né? A carreira do jogador é muito curta, ele não tem para onde ir, ele não sabe o que fazer e, na maioria das vezes, é pedir ajuda. E a gente quer mudar este cenário, de verdade. Eu tenho certeza que dias melhores sempre virão, né? Virão, tenho fé também. E você também é músico, então você está diretamente voltado à cultura também. Sim. Como você enxerga no nosso Distrito Federal, até no país como um todo, o que se pode fazer de fato para levar uma cultura de forma geral? Você está na área musical, mas tem muitas coisas que podem ser exploradas, né? Nossa, é um nicho muito grande, né? A cultura, ela é tão vasta, né? Tão vasta. Eu estive agora há pouco na Ceilândia, sei lá, 10 dias atrás, fiz uma reunião com um grupo de capoeiristas. Além de ter a cultura, existe ali o esporte, né? Existe a essência do povo, principalmente o povo sofrido, os negros que foram tão maltratados, né? Continuam sendo, né? E tivemos um bate-papo muito, muito bom, muito forte, né? Então, quando você fala de cultura, a gente abre o leque. Você tem várias searas para ser tratadas, né? E com a experiência musical que eu tenho, é preciso sim melhorar, principalmente em Brasília. Aqui é muito, muito local, a cultura é muito local, ela não abrange as satélites, né, de uma forma melhor, principalmente partindo do governo. Quando vem incentivo do governo, ele não chega nas satélites. Quando chega já é para uma turma já mais ou menos pré-selecionada há muito tempo, não abre o leque de verdade, né, que tem que ser aberto. Sim. Então a gente vai lutar, né, por melhores distribuições de rendas na questão cultural, não só na parte musical, na parte teatral, a montagem de peças, tem tanta coisa para se fazer na questão cultural, né? É um leque, como eu te falei, muito grande, mas é preciso ter uma atenção maior, porque gera emprego, gera conhecimento, mantém-se as origens preservadas, né? Então a cultura é o berço da nossa civilização. A gente não pode deixar de forma alguma de olhar para esse lado, né? Então eu também tenho sim essa missão dentro do meu mandato, cuidar realmente, porque é uma área que eu faço parte, eu sei muito bem o que a gente sofre, né? Na questão do incentivo, não existe escolas de formações, não existe centros profissionalizantes em qualquer área que seja, são sempre pessoas lutando, grupos que se juntam, né? E sem apoio, que é o mais preocupante, sem apoio. E quando um grupo desse tem um destaque, aí aparece o apoio. Então a gente precisa trabalhar para fazer o antes. Não espera acontecer para apoiar, né? Vamos apoiar assim que aconteça. Aí sim é um incentivo. Aí depois que acontece, é fácil qualquer pessoa, qualquer instituto, qualquer governo chegar a pôr a mão e toma até partido do mérito, né? Sim, toma posse. Só aconteceu porque fomos nós que fizemos. E na verdade não foi, né? A luta é muito, muito, muito sofrida. Eu vou fazer a pergunta que essa é fundamental. Você tem seus negócios, é músico, com toda luta e dificuldade que qualquer um tem, mas está encaminhado. E o que te faz, o que te tocou para vir para esse desafio da política? Que eu diria que todos nós somos responsáveis, cidadãos, pela política. Nós não podemos querer algo melhor se nós não buscarmos também algo melhor. Nós somos responsáveis. Nós eleitores, nós cidadãos como um todo, mas certamente algo te tocou e te motivou para aceitar esse desafio que é árduo, porque a política, ela muitas vezes é vista de uma forma equivocada, vamos dizer assim. Sim. Né? Eu diria que em toda instituição, toda profissão, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Então nós não podemos botar todo mundo junto. Então, e é sofrido isso quando você entra numa seara
que tem essa questão, mas tenho certeza que algo mais forte te move para isso. Nossa, essa pergunta ela é profunda, muito profunda, de verdade. Quando eu falo é capaz de até me emocionar, né? Pode falar à vontade, se quiser falar direto para o nosso telespectador, para o seu público. Peço até desculpa porque toca, né? É tocante. Sim. Nós estamos tratando de pessoas, né? Pessoas, eu diria que é a coisa mais preciosa que nós temos. É tocante. E as pessoas têm que entender isso, que nós temos que dar algo. Se doar, né? Se doar. Então assim, desculpa. Não, fique à vontade. Perdi o fôlego. Motivação. Você que lida com trabalho social, como eu lido, né? Ajudando pessoas realmente que estão à margem de qualquer situação, qualquer uma, social, cultural, qualquer uma. E você chega e leva uma esperança para alguém, né? Uma mãe, um pai, uma criança. A gente trabalha com todas essas searas, né? E quando você chega e ela recebe aquele pouco que você tem para dar para ela, não é o material que eu estou dizendo, né? É a preocupação que você teve, é o cuidado que você teve de atender a ligação, de dizer para ela que ia lutar, que ia correr atrás. Quando você chega lá com aquele bem que ela precisava, principalmente alimento, e essa pessoa sorri, chora, a gente chora junto. Então assim, o que me toca de fazer hoje uma política diferente é esse sentimento. É o sentimento de fazer mais, mas fazer de maneira correta, do jeito que tem que ser feito de verdade. Nós temos tantos recursos, tanto poder esse país tem, mas a corrupção atrapalha tanto esse andamento desse processo, que tudo fica perdido pelo caminho. E quem sofre são essas pessoas. Quem sofre são famílias, e não conseguem se reestruturarem perante a isso. E nós temos esse papel, né, de se doar por essas pessoas, de fazer com que tudo isso chegue para essas pessoas. Tudo isso é o Estado. O Estado tem que chegar, é educação, é saúde, é lazer, é cultura, é alimento e por aí vai. Então assim, o que me motiva é essa força, é esse sentimento de que é possível fazer, é muito possível fazer, basta querer, basta organizar, porque dá para fazer. Se não tivesse como fazer, nós não estaríamos lutando, né? Okay. Esse é o sentimento. Nós vamos já finalizar esse bloco, mas só com um comentário. Quando você fala de necessidades básicas como o alimento, nosso país ele é o segundo maior produtor hoje já de alimentos. Sim. Mundialmente. Sim. E só perde para os Estados Unidos. Então isso é algo que é um paradoxo, é um contrassenso, né? Ainda ter pessoas que passam necessidade de fome. Então eu queria deixar esse registro aqui para que todos, a política, uma política de Estado mesmo, de governo, que olhe para isso, né? Olhe para os carentes, olhe, mas não como um assistencialismo perene, eterno. Né? Nós vamos chamar o intervalo comercial e no retorno eu quero falar contigo sobre, de fato, o que você pensa em algumas temáticas, implementar sendo eleito deputado distrital, porque o nosso Distrito Federal, como todo, merece. Todo o Brasil merece, o mundo inteiro merece. Mas nós estamos falando aqui do Distrito Federal e não há por que ter essas necessidades básicas, né, não supridas ainda. Então, né? O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial e volta já já para que você possa ouvir do Clebinho aquilo que ele tem de proposta estando na Câmara Distrital. A ideia do Grupo Vincere
surgiu ainda nas nossas mentes, esboçado num papel, num borrão, mas não formalizado. Em 1993, conseguimos colocar essa ideia e esse sonho em prática. Formalizado, nascia o Grupo Vincere. E digo a todos, ele nascia com um desejo muito forte de sermos grandes. Lá atrás, nós escrevemos, que eu carrego comigo no meu bolso, nós escrevemos juntos o objetivo do Grupo Vincere, aquela época, quando nada tinha, nem ainda uma sala. E qual é esse objetivo que nos norteia desde aquele momento? Construir um grupo empresarial global. Naquela época nós já pensávamos de forma global. Dedicado e comprometido com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, criando sempre produtos e serviços diferenciados para atender a você, nosso cliente. Mas eu fui também o primeiro caso mais grave a sobreviver. E eu quero, antes de iniciar, agradecer aos presentes, aos médicos presentes do H1, que me acolheram quando eu fui rejeitada, expulsa de um hospital particular. E eu não teria sobrevivido sem eles. Isso muito me emocionou, a chegada deles. Vocês são os anjos que Deus colocou para que pudéssemos estar aqui hoje comemorando essa vitória. Minha esposa, muitas vezes as notícias eram das piores. Com alguns eu me incomodava bastante, porque eu tinha mais condições de incomodar, assim eu fazia. E aqui estão nos prestigiando, que um dia lá atrás eu disse até para eles: um dia vocês vão conhecer a Cláudia como ela é. Eu venci duas doenças tão temíveis, tão terríveis. Eu estou ainda em manutenção para evitar reincidir. Mas foi maravilhoso reaprender com as dificuldades, com obstáculos. O programa Equilíbrio Nacional na temática Eleições 2022 volta do intervalo comercial nessa conversa tão boa, nesse bate-papo com o Clebinho, que é candidato a deputado distrital nessa eleição agora de 2022.
Clebinho, falamos coisas que de fato... Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde, como a saúde em todos os seus aspectos, né? Desde a saúde preventiva até a saúde mesmo, o sistema, sendo eleito deputado distrital, como você pensa em contribuir dessa maneira para a melhoria do sistema de saúde como um todo, porque é fundamental isso. Saúde é essencial. Saúde é tudo, né? Eu vou falar do meu nicho, que é o esporte, né? Um dos meus nichos, que é o esporte. O esporte, ele consegue integrar a comunidade de uma forma muito coletivo. De fato, tudo tá junto, tudo tá unificado, vamos dizer assim. E você inserindo esporte para a comunidade, você está cuidando da saúde. Sim. Mental, física, social. Eu tenho um projeto hoje na Ceilândia, que eu tenho hoje atuantes treinando, mais ou menos umas 600 pessoas. Já passaram milhares de pessoas por esse projeto. Projeto gratuito de treinamento funcional. Tinha mencionado para o senhor há pouco tempo. As pessoas já me relataram inúmeros benefícios de saúde que tiveram apenas com atividade física. Cura de algumas doenças, melhor ressocialização. Depois da pandemia então, durante a pandemia, essas famílias ficaram muito fragilizadas, não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir, não tiveram para onde ir, perderam seus empregos, perderam familiares. Então, quando eu recebo alguém no meu projeto, vindo com essa leitura, e depois você tem um depoimento, até um depoimento muito bonito de uma senhora, está aí nas nossas redes sociais, né? E ela falando que veio de um momento depressivo, fez uma cirurgia e não estava encontrando nada na vida dela que motivasse alguma coisa. E ela encontrou no esporte o ressurgimento dela. Então, hoje candidato e eu eleito, eu vou lutar muito por inserção mesmo de esporte na comunidade, porque o esporte começa com essa pegada do coletivo, e o coletivo também salva, as pessoas interagem melhor, conversam melhor, socializam melhor. Isso desonera hospitais públicos. Eu tenho pessoas lá que se livraram até de infarto, estavam acima do peso, aquela coisa toda. Essa pessoa ia parar no hospital público. E isso ia onerar o sistema. Uma pessoa hoje internada para usar o sistema público, o governo tem que pagar um tratamento muito caro para essa pessoa. Medicação, equipamento, pós-operatório, tudo isso vem dos nossos impostos, isso poderia estar sendo usado de uma outra forma. Então vamos agir na prevenção do problema. A prevenção tem tanta coisa para se fazer, né, no sentido da prevenção, né? Melhorar o sistema de postos de saúde, fiscalizar melhor essas agendas médicas, né? Onde eu moro, por exemplo, também tem um depoimento na minha rede social de uma mãe. Qual a sua rede social? Dê ali, olhando para cá. Pode falar ali? Pode. São 3, né? Minha rede social é @Clebinho_team, team de time em inglês, né? Que eu tenho um time realmente que trabalha por nós. TEAM. TEAM, isso mesmo. É o meu time de voluntários. Então eu coloco no meu nome, porque sem essas pessoas eu não estaria aqui. Porque são eles também que fazem a coisa acontecer. Então é o time Clebinho, né? @Clebinho_team. Aí tem um projeto social de treinamento funcional, que é Clebinho.rigoroso. Esse ponto rigoroso ele é importante. Porque o projeto, como ele é gratuito, e tudo que é gratuito no nosso país, as pessoas costumam dizer que não funciona, né? Ou não presta, ou tem alguma coisa que fala que o gratuito não vale a pena. Aí os meus alunos colocaram carinhosamente o nome de rigoroso, porque eu sou muito taxativo. Eu cobro demais, para mostrar que a coisa realmente tem que ser assim, né? Então esse projeto ficou apelidado rigoroso por essa pegada de rigidez, de que se tem que se comprometer com aquilo ali, porque eu estou me doando para a comunidade, estou perdendo meu tempo, nunca perdi tempo, mas na cabeça de alguns é perca de tempo, né? E não é perca de tempo, muito pelo contrário, é um ganho que eu tive na minha vida que não tem dinheiro que pague. Então é rigoroso por esse motivo que a gente cobra mesmo, exige comprometimento, o horário, a dedicação nos treinamentos, para a pessoa chegar a ter um resultado, né? Então tem esse Clebinho.rigoroso e tem minha parte cultural, que é meu grupo musical, que chama @grupo 3A0. É 3 numeral e A0 por extenso. E a gente vai levando tudo isso com muito amor, com muito carinho. Mas como eu estava só finalizando, doutor,
É preciso investir, é preciso fiscalizar, e eu eleito como deputado vou fiscalizar sim posto de saúde, hospital, destinação de recurso, vou cobrar a destinação do recurso para que realmente seja executado o que foi colocado lá como liberação de recurso público. Então a minha missão dentro da saúde é essa, é correr atrás, é fiscalizar, é cobrar e mostrar os resultados. E mostrar também os não resultados. Desculpa, fiz um trocadilho, mas mostrar também quem não está executando. Não sei qual o motivo que não executa, não sei qual o motivo de verdade, mas nós vamos estar em cima cobrando, porque nós somos livres, somos um partido independente, não temos nada que esconder, estamos abrindo mão aí de muitas mordomias, muitos benefícios, recursos, dinheiro público pago pelo povo. Então não tem o porquê eu não estar passando toda a transparência para o povo, porque a gente não tem nada que mude essa ideia. Política limpa. Tá, excelente. Deixa eu... muito se fala, é necessário o assistencialismo em situações de extrema, né? Como nós vemos, como você vê ali. Sim. Mas é importante também que isso tenha, que a mente das pessoas tenha uma noção de começo, meio e fim. E automaticamente você preparar para ele ingressar e ter a dignidade do trabalho, do emprego, né? Isso, porque me parece que o assistencialismo alguns gostam de pregar eternamente. Isso não você falou, você já teve várias pessoas, porque você tem rotatividade. É como se você vai formando turmas e vai liberando. Sim. Vai liberando. Você não pode ficar com aquele eternamente, senão ele também se acostuma. Exatamente. E como passar essa mensagem? Porque às vezes, passamos uma pandemia, então era necessário alguns investimentos, muitas pessoas ficaram sem emprego, isso sim, mas o mais digno é você não receber uma doação, é você... ter o seu sustento. Ter o seu sustento, isso é digno, né? Isso é dignidade. Então... Olha, eu vejo isso, doutor, vou exemplificar um exemplo que eu mesmo fiz na prática, bem rápido. Eu peguei uma empresa grande, da área de cosmético em Brasília, conversei com um dos gestores e levei a ideia lá para a Fazendinha do Sol Nascente. Essa empresa liberou recursos junto ao banco, pegou essas pessoas que estavam com o nome limpo, e essas pessoas pegaram esse recurso, abriram um crédito num banco em parceria com essa empresa, e o banco liberou um cartão de crédito para essas pessoas, no valor X, e pelo nosso acordo, foram mais ou menos umas 30 famílias, todas elas sem nenhum tipo de ofício, trabalho, né? E com esse pequeno recurso, eles compraram um produto, aí dessa compra eles revenderam esse produto, pagaram esse recurso que pegaram junto ao banco e tiveram uma renda. E nisso começou o círculo a girar. Eles estavam apenas recebendo benefício do governo, começaram a ter seu próprio recurso através de uma ideia que eu tive, simples assim, com 30 pessoas, inclusive tem esse depoimento também nas nossas redes sociais, né? E elas conseguiram sair dessa situação de só receber. Tiveram o pontapé inicial do empreendedorismo. Então, assim, eleito, a gente vai lutar para que as empresas, as pequenas, micros empresas consigam gerar mais empregos, consigam gerar mais oportunidades. Vamos lutar para diminuir impostos dessas empresas. Vamos lutar para que elas sejam, que eles tenham um planejamento melhor para contratar mais pessoas. Então tudo é um ciclo, e tem que ter um pontapé inicial, tem que ter uma ideia, não precisa ser uma ideia mirabolante, mas uma ideia de andar para frente, caminhar para frente. E quem carrega esse país são realmente os pequenos e médios empresários. Apenas 20% dos empregos em Brasília são gerados pela iniciativa privada, concurso público, né? Iniciativa pública, né? Iniciativa pública. 80% dos empregos em Brasília são os pequenos e médios empresários que estão gerando. Ao contrário de que quem chega de fora pensa que Brasília é o contrário, seria o contrário. Aí nesse nicho, desculpa, só para concluir, nesse nicho, imagina uma pessoa que precisa estudar 5 anos, era 5 anos, hoje não é mais 5 anos, são 8 anos hoje no mínimo, para você passar num concurso público. Mas como é que a pessoa se sustenta? De onde ela vai tirar o recurso? De onde ela vai tirar o investimento? Como é que ela vai pagar essa faculdade? Como é que ela vai pagar a sobrevivência dela?
o emprego público não está para ela ainda. São as empresas, os pequenos empresários, os pequenos microempresários. Precisamos olhar com muito carinho para essas pessoas. Precisamos de verdade fomentar essas pessoas, que elas carregam esse país nas costas. E capacitá-la, né? Capacitá-la, de Capacitar para que ela possa saber aplicar o recurso que vai buscar, as isenções. Eu acho que o micro e pequeno empresário é uma política de governo desenvolvê-los, porque eles seguram e eles são corajosos. Se muitos fecharam na pandemia, quase todos já estão abertos de novo. Quantos grandes, para abrir é uma dificuldade. É uma dificuldade. É válido dizer, o governo não gera riquezas. O governo administra riqueza. E sabe quem gera essa riqueza? Somos nós. É isso mesmo. O governo não gera riqueza, é só um gestor do que nós mesmos produzimos. Então, precisamos realmente qualificar essas pessoas. Não basta só dar o crédito, né? Tem que saber fazer realmente a aplicação desse crédito com muita competência, né? Com prestação de conta, com gestão. Isso sim a gente vai fazer esse Brasil se tornar um país aí imparável, vamos dizer assim, né? Eu diria que se nós deixarmos a iniciativa privada trabalhar de forma mais tranquila, já é um bom caminho, né? De fato. Desde que tenha essa contrapartida de incentivar os jovens. É necessário. O meio turno de trabalho, porque o estudo é fundamental. Mas aquela experiência da nossa época, de que a gente começava a trabalhar cedo e estudava ao mesmo tempo, quando a gente terminava a universidade, a gente já tinha uma direção. Hoje os jovens, até um dia nós fizemos uma palestra, concluí meu curso e agora? Ou seja, as pessoas não estão sabendo para onde ir. Sem norte, né? Sem norte. Sem norte. Então isso é importante como uma política de governo, direcionar todo mundo. Eu tenho certeza que isso faz parte do teu projeto também. Faz, com toda certeza. Acho que eu vou até falar isso sobre a parte da educação, né? Isso. Mas é necessário, é necessário. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? 14 anos de idade eu já estava trabalhando. E envolvido com o futebol, que era minha paixão. E uma coisa foi conciliando com a outra, enfim. Mas houve um norte aí, sim. Né? Então é preciso sim, é preciso. É preciso o trabalho, nós não estamos falando de um trabalho que explore, de um trabalho escravo, isso jamais. Não. Nós estamos, mas o trabalho de uma maneira bem colocada é salutar. Eu comecei com 15, um ano mais, e por vontade de empreender, de fazer negócio, e assim vivemos até hoje. Então, fazendo coisas diferentes. Não sei quanto tempo nós temos na nossa produção, mas temos tempo ainda, então nós vamos falar mais, porque eu quero que você deixe uma mensagem final, pedindo seu voto também, né? É necessário. Essa parte, eu sei que não estava bem na temática, mas isso tem a ver com o social e com o tempo, vamos dizer, a questão de transporte, mobilidade, talvez, mas eu queria um tema específico disso, é que muitas pessoas perdem mais tempo não, mas talvez trabalham 8 horas e perdem mais 4 se deslocando, ou seja, a qualidade de vida cai muito, isso é uma questão social que impacta no social, que é a sua bandeira principal. Eu penso que a geração de emprego nas próprias, como o nosso direito federal ele é muito horizontalizado, como gerar o emprego como uma política de governo ou um projeto, algo para gerar mais emprego nas próprias, próximo das moradias das pessoas. Onde a pessoa reside, né? Para que isso não tenha, nem vamos falar de mobilidade em si, do que tem que se investir, mas eu acho que se você segurar as pessoas mais próximas, isso já é um benefício. É um ganho. Eu moro na Ceilândia. Na Ceilândia nós temos um polo industrial, é o PRODF, né? Sim. Nós temos um polo que ele não é fomentado. A nossa ideia, eleito, é de trazer empresas de tecnologia para lá. Existem multinacionais e isso vai gerar emprego lá para a comunidade da Ceilândia. A pessoa vai precisar sair de lá para vir para o plano, para o Lago Sul, para o Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, enfim.
a gente vai movimentar nossa economia, a gente vai fortalecer nosso próprio local, nosso próprio setor, próprio comércio, né? Então, isso está lá tudo parado, né? Brasília já está inflada, inchada de tanta coisa. Então, as pessoas saem do seu próprio habitat para poder vir para Brasília trabalhar e perde tanto tempo, como o senhor citou, transporte ineficiente, para poder voltar para casa. É muita hora perdida, né? Então, a nossa ideia é fomentar a nossa cidade, incentivar empresas, principalmente de tecnologia nesse ramo, para poder gerar emprego, gerar riqueza no nosso próprio setor e, com isso, a comunidade expandir, de fato, né? Então, essa é a nossa ideia também. Maravilha. Eu vou voltar a uma pergunta que era para eu ter feito lá atrás, porque você explora muito a questão do esporte e, melhor, o coletivo. E eu estava escutando, lendo, acho que foi ontem, eu ainda não tinha parado para uma pesquisa científica que incentivava você buscar amigos, ou você está em grupos, mas de boas pessoas, Sim. Pessoas com o mesmo propósito. Aquilo, cientificamente, isso está ligado à medicina, uma pesquisa pela área de medicina, ela libera vários hormônios por você ter um amigo. Era quase uma campanha, tem um amigo que iam fazer. Tem alguém que você possa confiar, conversar, estar próximo. Aquilo naturalmente, é por isso que o nosso Deus nos criou perfeito. Nós é que dificultamos a vida. E você está em coletividade, o nível de enfermidade diminui absurdamente. É só para dizer a importância, trazendo um dado científico, da coletividade, de estar próximo de pessoas. Então, eu queria só ressaltar isso. Nada contra o esporte individual, mas o coletivo, ele traz isso comprovadamente, cientificamente. Então, é um projeto muito interessante. O tempo está passando e agora estamos indo para o final. E eu preciso te deixar à vontade para olhar para aquela câmera ali e dizer tudo que você queira dizer para o seu eleitor, para aquele que está em dúvida, para aquele que tem a liberdade de pedir seu voto, dar seu número. Olhe lá para a Câmara da Verdade, fique à vontade. Em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço cedido. Estou muito feliz de estar aqui, realmente. Dizer para o nosso eleitor que ele não tenha medo, porque nós estamos vindo para essa política com muita verdade, com muita transparência, com muita clareza. Já temos trabalhos desenvolvidos, né? Inclusive meu projeto social do Clebinho Team, ele surgiu por conta do Clebinho Vigoroso. Uma coisa puxou a outra, a coletividade que você tinha mencionado. Então, essas pessoas se juntaram para fazer o bem mais ainda, né? Então, precisamos realmente sempre fortalecer esse coletivo. Vote consciente nessa eleição, procure saber quem são seus candidatos, procure saber a vida pregressa do seu candidato. E estou aqui à disposição de vocês através das nossas redes sociais. Hoje tudo é rede social, né? Meu nome é Clebinho Team 30987, Partido Novo, conto com vocês. É isso, gente. O programa Equilíbrio Nacional na temática Eleições 2022 teve a satisfação de conversar hoje com Clebinho Team. Ou seja, ele não é só, ele acredita na coletividade. Essa bate-papo vai ao ar na quinta-feira às 20 horas. Você não pode perder. Assista que você não se arrependerá. Aguardo você no próximo programa.